Glória a Deus. Nós pedimos aos irmãos que podem assentar-se, por favor. Glória a Jesus. Queridos, nós queremos pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, logo no capítulo 1 desse Evangelho, e avancem para o versículo 40. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Glória a Deus. Nós queremos ler os primeiros 4 versículos. Na verdade, os primeiros 3 versículos. Os que acharam, digam amém. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Você pode abrir aí a sua versão. O texto bíblico diz assim: um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. Feche os seus olhos nesse momento. Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, pedimos que o Senhor nos conduza na explicação deste texto bíblico e que a tua palavra venha sobre os nossos corações como palavra viva, como palavra rema, aplicando-se às nossas necessidades, ó Deus, suprindo as nossas respostas mais profundas, e que nos sintamos nesta manhã consolados pela sua presença na nossa vida, que nos sintamos nesta manhã consolados pela tua atuação no nosso coração. Muito obrigado, te agradecemos e o fazemos no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, preparei uma palavra para esse culto matutino, e o tema dessa mensagem, Carminha, é essência. O tema dessa palavra é essência. Vamos repetir esse tema para a gente fixar, Carlos, e ficar bem vívido na nossa memória. Vamos no 3? 1, 2, 3. Essência. Vamos lá, de novo. 1, 2, 3. Maravilha. Eu sei que é difícil falar por baixo da máscara, não é assim, irmão Antônio? É um exercício difícil, mas para nós fixarmos. Hoje, através dessa leitura, através desse tema, pastor Darinho, eu quero tratar e refletir e pensar junto com vocês, Joyce, sobre a centralidade do cristianismo. O tema é essência. E vamos tentar entender, Jussara, nesse texto, a centralidade do cristianismo. Esse texto que nós lemos, Márcia, sediado no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele em tamanho, ele é um dos mais curtos dos evangelhos, não é assim? São apenas 16 capítulos. No entanto, esse evangelho é conhecido, pastor Edson, como um dos evangelhos mais detalhados dos evangelhos sinóticos, dos evangelhos semelhantes, o Conceição. Quando nós queremos buscar os detalhes de uma situação, os detalhes de um acontecimento registrado nos outros evangelhos sinóticos semelhantes, nós vamos em Marcos, porque Marcos, e sem adentrar nessa autoria, se foi de fato João Marcos ou outro Marcos que escreveu esse evangelho, porque não há um consenso, Carlos, no sentido de autoria desse evangelista. Sem entrar nesse mérito, esse evangelista, Marcos,
é aquele que escreve, Milena, com mais detalhes. Essa é a especificidade desse evangelho. É um evangelho dos detalhes. É ele que encontra e descreve os fatos narrados nos outros evangelhos, nos outros 2 evangelhos iguais, tá? João se diferencia. É ele que descreve esses fatos com maior riqueza de detalhes. No capítulo que nós lemos, nesse trecho que nós lemos, um homem é curado de uma lepra. O homem é curado de hanseníase. E já de início, já para a gente começar a entender essa mensagem, eu quero me ater muito na situação relacional de Jesus com o ser humano. Eu quero focar bastante nisso. Mas para que a gente chegue, pastor Edson, nesse ponto, é importante entender que a gente está falando, o irmão Antônio que é médico, de uma época em que a medicina era muito básica. A hanseníase era muito mal interpretada naquela época, irmão Antônio. Na realidade, desde o Antigo Testamento, nós temos um tratamento diferenciado para essa doença, que é uma doença dermatológica, uma doença de pele. E a coisa era tão séria, a atenção, Carlos, era dada de uma forma tão exclusiva para esse tipo de doença, que nós encontramos um capítulo inteiro em Levítico, capítulo 13, tratando, irmã Laura, especificamente sobre a lepra, sobre a hanseníase. Na verdade, se vocês me permitem um pouquinho de mais detalhe nisso, nós acreditamos, e a maioria dos teólogos acreditam, Glaucia, que o capítulo 13 de Levíticos não trata somente da lepra em si, mas de várias outras doenças dermatológicas. Era uma doença com um contágio altíssimo à sua época, e mal interpretada. Quando a gente olha o capítulo 13, Carminha, do livro de Levíticos, nós percebemos, Juliana Polari, que inclusive a doença era estigmatizada com viés espiritual, porque era um sacerdote, irmão Antônio, que diagnosticava essa doença. Não era uma outra pessoa, não era vista do ponto de vista da saúde. A hanseníase, a lepra, em todo o Antigo Testamento bíblico, ela era vista do ponto de vista espiritual. Ela tinha todo um viés de praga, todo um viés espiritual, e as pessoas que eram contagiadas com essa doença, com a lepra, elas eram absolutamente estigmatizadas. Jussara, haviam lugares, cidades, onde esses leprosos ficavam isolados do convívio social. Haviam leprosários, que obviamente não se chamavam assim, mas eram cidades, refúgios, onde essas pessoas doentes ficavam separadas absolutamente do convívio social. Um leproso era alguém separado. Um leproso era alguém que deveria ter as suas vestimentas, as suas roupas rasgadas, e o cabelo era bagunçado, ok? Mais ou menos igual o meu hoje, e era colocada de lado da sociedade. Veja que havia toda uma rejeição quanto a essas pessoas. É assim que era vista a lepra em todo o Antigo Testamento bíblico. Quando chegamos no Novo Testamento, pastor Darinho, no tempo de Jesus, a situação não havia mudado muito. Na verdade, a medicina era muito precária, usando a palavra num termo comum. A medicina era muito básica, e não havia ainda um diagnóstico
do ponto de vista da saúde. As pessoas ainda, para que não houvesse um contágio maior, e olha que eu não sou 100% a favor de lockdown, não sou, entendo a necessidade, mas acho que traz mais males do que benefícios, tá? Mas deixa o meu ponto de vista particular de lado, que isso não interessa aqui no púlpito. O fato é que essas pessoas viviam num lockdown, numa separação absoluta, permanente. Alguns desses leprosos ousavam sair do isolamento. Alguns desses leprosos, eles ousavam buscar um tratamento, buscar uma cura. Alguns desses leprosos buscavam, rompiam esse estigma e viviam socialmente, ainda que na clandestinidade, ainda que de forma oculta. É isso e exatamente esse o contexto do capítulo 1 de Marcos. Quando abrimos esse capítulo 1, nós encontramos esse homem, contexto do capítulo 1 de Marcos, nós encontramos esse homem, Conceição, rompendo o preconceito social, rompendo esse isolamento social e buscando uma solução para a sua doença física. Esse homem, Aninha, ele está ali no meio da sociedade, porque ele havia ouvido falar que Jesus curava. Fala isso comigo, Jesus curava. A fama de Jesus já havia percorrido uma boa parte da região. Nós estamos aqui no versículo 40 do capítulo 1. No entanto, Gláucia, se nós voltarmos um pouquinho, lá no início do capítulo, nós encontraremos João Batista pregando e anunciando a vinda de um homem mais poderoso que ele. Nós podemos avançar nesse mesmo capítulo, Milena, e encontraremos Jesus sendo batizado, Jesus sendo tentado. A partir daí, Jesus vai para a Galileia, Cristina, e esse mesmo capítulo trata sobre o início do ministério de Jesus na Galileia, sobre a chamada dos primeiros discípulos, sobre a cura de um endemoniado, de uma pessoa possessa por um espírito na cidade de Cafarnaum. Nesse mesmo capítulo nós temos a cura da sogra de Pedro, e se vocês me permitem, uma brincadeira horrorosa. Dizem que foi esse o motivo pelo qual Pedro negou Jesus. Jesus curou a sogra dele. Várias outras curas, Jesus pregando na sinagoga, e por fim, depois de todo esse início, pastor Darinho, nós chegamos à cura do leproso no versículo 40. Veja que, a par disso tudo que já havia acontecido, Kátia, a fama de Jesus já havia se espalhado por toda a região da Galileia. O nome Jesus já era muito conhecido naquela região. E essa fama de Jesus chega aos ouvidos desse leproso. E o leproso agora sabe que a única solução para a sua vida era um encontro com Jesus. Versículo 40 diz que um leproso se aproximou de Jesus. Olhe para cá. Um leproso se aproximou. Isso é absolutamente contra tudo que dizia o Antigo Testamento, as leis do capítulo 13 de Levítico e várias outras ordenanças do Talmud, do livro de tradições dos judeus, e várias outras ordenanças
que nós encontramos no Antigo Testamento. Um leproso jamais podia se aproximar de alguém. Queridos, quando tratamos hoje sobre o tema essência, eu consigo olhar no início desse versículo 40 e perceber que a regra que usamos hoje é como as regras, me permita essa aplicação, são como as regras do Antigo Testamento, porque quase impedimos as pessoas de se aproximarem. Eu estou falando besteira aqui. Nós criamos um contorno de religiosidade, irmã Ângela, tão grande, um muro em torno de nós mesmos, que nós chamamos isso de santidade, sem saber de fato o que é santidade. Chamamos isso de santificação, sem saber de fato o que é santificação. E essa áurea que nós trazemos a nós mesmos acaba afastando e separando muitas pessoas do nosso convívio. Perceba que não é comum o cristianismo de hoje dar atenção às pessoas menos desfavorecidas. Ou eu estou falando besteira aqui, ou eu estou viajando na maionese. A grande realidade, o grande contorno que se faz, o perfil do cristianismo de hoje, ele é muito contraposto ao versículo 40, a parte A do versículo 40 do capítulo 1 de Marcos. Um leproso se aproximou. E sendo esse um culto matutino, eu quero que você aí faça essa reflexão que eu já fiz. Será que nós, como cristãos, como aqueles que carregam e que buscam uma identificação com Cristo, será que nós permitimos a aproximação de pessoas iguais a esse leproso? Sabe, irmã Laura, essa é a grande reflexão dessa mensagem, desse culto matutino. A reflexão que eu fiz e eu peço que vocês façam nessa manhã, como igreja do Senhor Jesus, como aqueles que são chamados de cristãos, será que nós permitimos e essas pessoas têm acesso a gente, Érica? Ou somos aqueles isolados, intocáveis, que interpretam ao pé da letra Levíticos capítulo 13? O texto bíblico, Cristina, diz que um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. A segunda consideração que eu quero fazer nesse texto bíblico, nesse versículo 40, é que a igreja, como igreja do Senhor Jesus, Juliane, tem um papel importantíssimo no mundo espiritual. Olhe para cá, entenda isso. Somente a igreja do Senhor Jesus pode intervir no mundo espiritual. Eu vou repetir essa frase como ênfase. Somente a igreja, levante a sua mão assim comigo, num ato profético, levante o seu braço assim comigo, bem alto, deixe o seu braço ser visto no mundo espiritual, porque eu quero dizer para você que somente a igreja do Senhor Jesus, como corpo de Cristo, pode intervir no mundo espiritual e pode fazer diferença no mundo espiritual. Eu acredito nisso. Se você acredita nisso, diga amém, digam glória a Deus. As coisas que acontecem no mundo espiritual,
elas podem ser resolvidas por uma intervenção direta, patente, mobilizadora pela igreja do Senhor Jesus. Quando em Lucas capítulo 10, quando Jesus envia os seus discípulos, no versículo 19 ele diz: eu estou dando a vocês, levante a sua mão assim mais uma vez, peço, por favor. Eu estou dando a vocês autoridade. Talvez na sua Bíblia esteja a palavra poder, mas ali é exúzia, diferente de dinamis, ali é autoridade. Eu estou dando a vocês autoridade para pisar serpentes, escorpiões. E casando esse texto com Marcos 15, lá está: nada vos fará dano algum. A igreja pode intervir no mundo espiritual. O leproso sabia muito bem disso e ele procura Jesus. Ele já havia ouvido falar de que Jesus havia curado, ressuscitado. Esse é o início do ministério de Jesus. Mas mesmo no seu início, a fama e as histórias daquilo que Jesus estava fazendo já percorria Jesus já era toda a região, Jesus já era alguém conhecido. E agora quando a gente entra, Jussara, no versículo 41, e essa é a essência, a centralidade do Cristo. O texto diz: Jesus profundamente compadecido. Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: à vontade, quero sim, fique limpo. Olhe para cá, por favor. Eu vim te dizer nessa manhã de domingo, nesse culto matutino, que o cristianismo, a essência do ministério do Cristo, passa pelas relações humanas. Que não há como ser cristão, que não há como carregar o nome ou o peso do cristianismo sem entender o próximo, sem pensar no próximo. Não há como, e é por isso, irmão Antônio, que nós começamos hoje fazendo um clamor, sem entrar no mérito, irmão Antônio, de se esses números refletem a totalidade das infecções pelo Covid ou mortes correlacionadas, ou o efeito midiático, sem adentrar nessa seara, mas entendendo essencialmente o sofrimento de tantas famílias, entendendo essencialmente o sofrimento de pessoas próximas, Jussara, de pessoas do nosso convívio, da nossa proximidade, que estão nesse exato momento sofrendo por um parente, por um amigo, por uma pessoa da família, entubada, hospitalizada, uma probabilidade de morte lá nas alturas. Quando tratamos esse tema, a essencialidade do cristianismo, a centralidade, essência. Eu vim aqui nessa manhã trazer essa reflexão, pastor Edson, de que se não houver interesse nosso nesse tipo de coisa, eu acho que é indigno nós nos chamarmos cristãos. Ou é diferente? Ou deveríamos viver uma vida ignorando toda essa situação? O versículo 41 não deixa dúvida da reação de Jesus, Márcia. Diz que Jesus estendeu a mão. E mais, tocou nele, o que era proibido pela lei. Sabe-se hoje
que a hanseníase, ela é uma transmissão respiratória, não é assim, irmão Antônio? Ela é transmitida pelas vias respiratórias. Mas naquela época havia uma proibição até de tocar, por causa da transmissibilidade que se acreditava ter no toque. Veja que Jesus, ele já havia dito, ele disse, João capítulo 18, versículo 17, ele diz: eu vim para isso nesse mundo. Porque o ministério de Jesus, Carminha, passa pela sua vida, pela sua intimidade. O ministério de Jesus, Gláucia, passa pela minha intimidade, se relaciona com a minha pessoa. E olhe, não sei se vocês vão gostar ou não do que eu vou dizer, mas eu vou dizer assim mesmo. Não é que Deus não se interesse, mas Deus pouco se interessa pelos nossos cultos. A minha percepção pessoal. Deixa eu trazer isso a foro íntimo. Eu acredito pessoalmente, aí eu me garanto meu direito de pensar assim. Acredito pessoalmente que Deus pouco se importa pelas nossas liturgias, não é assim? E eu sou chato com isso, né? Primeiro o pão, depois o vinho. E a gente arrepia os cabelos quando a gente vê primeiro o vinho, depois o pão. Ó, eu acho que Deus está torcendo. Eu fico atento a essas formalidades. Mas eu acho, Carlos, que Deus torce o nariz para essas liturgias nossas, para esses modelos litúrgicos que nós temos. E eu acredito, Cristina, que Deus se interessa, sabe aquela coisa de chamar a atenção? Deus se interessa profundamente, Cristina, pela nossa individualidade. Como estamos, como somos, o que estamos sentindo, o que estamos passando. Estamos no convívio ou vivemos essa depressão que ninguém sabe, só eu sei? Acredito que todo o interesse de Deus, ô Tião, ô Tiana, ô Jandira, passa por isso. E talvez, acredito, essa seja a essência do cristianismo. Se a Aninha puder jogar lá no projetor, no telão, Isaías 42, versículo 7, já dizia que essa seria a missão do Cristo, pastor Edson, seria a centralidade da missão do Cristo. Isaías 42, versículo 7, que é o capítulo do servo Joyce, que trata sobre o perfil do ministério do Cristo. E ele diz assim, volta ao 6 por favor, Aninha. Eu, Senhor, te chamei em justiça e te tomei pela mão. Perceba esse detalhe do tratamento de Deus. Ele está falando a Israel. E te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. E aí o versículo 7, ele traz a essência do ministério de Jesus. Ele diz: para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Olhe para cá, por favor. Quando João Batista estava isolado na prisão de Herodes, cheio de dúvidas sobre se Jesus era ou não era de fato Cristo, cheio de crise ministerial,
João Batista chama 2 de seus discípulos e diz: vai lá e pergunta para ele se ele de fato é o Cristo. Os discípulos de João correm lá e começam a perceber, presbítero Marcelo, que Jesus estava curando, que Jesus estava interagindo com pessoas que normalmente nós, cristãos, não interagimos. E os discípulos fazem essa pergunta e a resposta de Jesus é contundente. Jesus diz assim: vai, volta ao batizador, volta a João e diz para ele o que vocês estão vendo aqui. Isaías 42:7. Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo. E na versão de Jesus ele diz: o reino de Deus, levante a sua mão assim comigo, o reino de Deus está sendo anunciado. Glória a Deus, glória a Deus. O que eu venho te trazer nessa manhã de domingo, nesse culto matutino, é que Deus se interessa essencialmente pela sua pessoa. Gláucia, é por você, menina. Gostou do menina? É por você que Deus se interessa. Ponto final. Sabe, Cátia, é por você que Deus se interessa. Ângela, é a sua pessoa que chama a atenção de Deus. Mas o que diríamos sobre nos relacionarmos com outro ser humano diferente de nós, de diferentes culturas, diferentes crenças? O macumbeiro, o espírita, o umbandista, consegui pronunciar. O que diríamos de nos relacionar com essas pessoas? A reflexão, Milena, é que às vezes nós torcemos o nariz, falamos assim: eu? De jeito nenhum. Mas o que eu venho te trazer como palavra de Deus nessa manhã é que o interesse de Deus está nessas pessoas. Eu disse na quarta-feira aqui, eu vou repetir isso hoje, no domingo de manhã. Eu particularmente, eu não acredito que Deus me ame mais do que Ele ama um ladrão. Ele ama o ladrão tanto quanto, no mesmo nível que me ama. Eu não acredito que Deus ame mais uma prostituta, melhor colocando, que Deus ame menos uma prostituta do que nos ama. Não, particularmente, não acredito nisso. Acredito, Carminha, que esse amor incondicional de Deus, esse ágape supremo, ele alcança a todos. Pulou aqui agora na minha frente, eu não vou deixar passar, porque Deus amou de tal maneira. Mas Ele não amou alguns, Ele amou o mundo de tal maneira. Esse amor extrapolado, que pula para fora, assim, esse amor que sai da caixa. Esse interesse de Deus perpassa, atravessa várias culturas, crenças diferentes, ideais, habilidades. Ainda que o outro, escute isso, essa é a suma do que eu estou dizendo. Ainda que o outro seja diferente de mim. Escutou isso? Ainda que o outro seja diferente, ainda que o outro pense diferente, ainda que a situação do outro seja diferente, o amor de Deus não muda. Para a gente ir fechando essa palavra dessa manhã, desse culto matutino, quero
dizer para vocês que há um interesse total de Deus. E que esse interesse de Deus se relaciona com o ser humano. O versículo 42 diz: no mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Sabe, a última análise, a última reflexão que eu quero trazer nessa mensagem dessa manhã é que Deus pode mudar a situação do ser humano, que Deus pode transformar. Mas escute, olhe para cá, please, look me. Ele muda não do meu ponto de vista. Olhe isso é importante, isso é essencial nessa manhã. Eu peço total atenção a isso. Deus vai mudar o outro não para que o outro seja o que eu acho que ele deve ser. Você não entendeu? Eu vou repetir. Deus muda o outro não para que o outro seja o que eu acho que ele deve ser, mas Deus muda o outro para que ele seja o que ele acha que deve ser. Você entendeu isso? Você entendeu? Às vezes a gente fica cheio. Eu passei 18 anos na Assembleia de Deus. E noutro tempo, pastor Edson, de jeito nenhum eu estaria pregando sem um paletó e uma gravata. Noutro tempo isso seria motivo até de exclusão ministerial. Porque sempre vivemos do ponto de vista do outro. Sempre vivemos, Carminha, criamos caixas, modelos, paradigmas, estigmas, e achamos assim: o Marcelo tem que ser desse jeito, e se o Marcelo não for desse jeito, não serve para a minha relação. Mas o que eu encontro na Bíblia é que Deus vai te mudar, Marcelo, vai, mas para que você seja o que você acha que deve ser. Vocês entenderam isso? Diga glória a Deus. Não o que o outro acha que deve ser, não o que o Humberto acha que o Marcelo deve ser. Quando Jesus cura, e essa é a última reflexão desse texto que eu quero trazer aqui. Quando Jesus cura esse leproso, é porque o leproso queria ser curado, ele queria ser mudado, ele achava que a sua situação deveria ser mudada. E Jesus parte desse ponto, dizendo: eu quero sim. Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou limpo, porque isso era a vontade do ranceníaco. Isso era a vontade dele. Essência, para a gente fechar essa palavra. O que nós refletimos hoje nesse culto foi sobre a essência do cristianismo, a centralidade do cristianismo. Falamos aqui nessa manhã de domingo que Deus tem uma forma pessoal de agir, um foco, um interesse pessoal, que às vezes não passa pelas nossas liturgias, mas passa essencialmente pela sua pessoa. Fique de pé nessa hora. Fique de pé nessa hora. Pode continuar assentado do jeito que você está. Sua posição física não vai alterar em nada. Reverentemente, a partir do seu coração, feche os seus olhos com reverência interior. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esse culto matutino.
Te agradecemos pelo que fizemos aqui nessa manhã, pela oportunidade de nos reunirmos em torno do Seu nome, como igreja do Senhor Jesus, e te reconhecermos como nosso Deus, e reafirmarmos aqui os nossos compromissos para com o Senhor, porque é contigo que queremos morar eternamente. Estivemos aqui, ó Deus, viemos aqui, ó Deus, e reafirmamos que não temos compromisso com o sistema humano, com o mundo, mas que temos compromisso com o céu. Ó Deus, nós encerramos esse culto nessa manhã, mas pedimos que esse culto seja como um alimento, como o pão e a água que sustentou Elias, que andou 40 dias e 40 noites. Ó Deus, que essas palavras bíblicas fiquem ecoando nos nossos ouvidos durante toda a semana, Senhor. Que os louvores alimentem o nosso espírito, a nossa devoção, a nossa fé. Que a nossa semana seja uma semana absolutamente abençoada. Ó Deus, que as portas se abram. Nós vamos começar um novo mês, abril. Que seja um mês de vitória, Senhor. Que seja um mês de bênção. Ó Deus, eu trago nessa oração final, no encerramento desse culto matutino, essa palavra do mundo espiritual, materializando a sua igreja. Que seja um mês de vitórias, um mês de cura para essa nação. Cura espiritual, cura física. Que consigamos romper esse momento tão desolador que estamos vivendo, Senhor. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus Pai, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as consolações, a presença do Espírito Santo seja na sua vida. Digamos amém. Está terminado em nome do Senhor Jesus.